Pra não trombar com ele, pra você não porque precisar ficar Eu falando. pegava minha lancheira, sentava lá, ele começava as notícias internacionais, e Brasil, e Bolsonaro, e Lula, não sei o quê. Ele lê muito, ele é curioso. Então ele sabe muito, ele me perguntava, mas eu não conseguia explicar, assim. Ou quando eu conseguia, eu não entendia. Então assim, tinha dia que eu evitava, de cara, hoje eu não tô com cabeça pra... Eu não vou sentar pra almoçar na hora com ele. Don't you worry any longer. You look ugly when you frown, and I don't want that shit around. Didn't know, I never told you. It's all big fake smiles in California. Yeah. If you say you all good, even when your heart hurt, California poking out your posture. No, you looking real good. Oh, you don't feel good. Your pain be looking better when it's swallowed. Cause no one's trying to funk with that frown up at the function. We all just trying to boogie till tomorrow. So get it bottled up, babe. Self-pity is ugly and no one pulling with their sorrow. Pucker up, buttercup. No one's trying to hear you talk cause it sucks. Hearing you whine all the time hurts your life like it's... Como que foi esse início de vocês aqui em Sherbrooke? Vocês começaram a trabalhar, tá ali, estudar e etc. Sim, aí foi muito difícil, né, no começo, porque primeiro é a língua, que a gente não tinha nada de francês, eu vim fazer a francização, era o meu plano. E então já foi a barreira. Então até pra gente conseguir um apartamento, eu ligava em inglês, às vezes a pessoa não estava ali tão receptiva, Propícia para propícia ou querer falar ou traduzir. Então foram muitas barreiras. E a grana, né, porque a gente chegou e eu tinha visto trabalho aberto, mas eu digo, eu vou trabalhar em quê? Porque eu não tenho uma formação que no engenharia, numa coisa de TI, que dá pra você, que é a mesma linguagem, digamos. Então já é uma dificuldade a mais. Aí você tem a língua, aí você não conhece ninguém. Então assim, você tem que realmente refazer tudo do zero. Então eu disse, cara, a Thalita passava o dia na universidade, e eu disse, aí eu me inscrevi na francização, só que tinha começado uma turma pouco antes... 3 dias antes da gente 3 dias chegar. antes da gente chegar. 3 dias. E aí eu só pude pegar outra turma. Eu Porque tive que esperar uns 3 meses, eu acho. Porque não é que a gente saiu do Brasil assim com, vou chegar lá e seja o que Deus quiser. Não é porque a gente não tinha o plano de vir pro Canadá que a gente tinha um plano certo, a gente conseguiu arrecadar o dinheiro com família, com bolsa de mestrado que eu guardei para passar um mês. E aí a ideia da gente nesse primeiro mês eu já estaria recebendo a minha bolsa, e aí Gustavo ia se inscrever na francização e ia Que começar. é pago, né? E aí com o dinheiro da minha bolsa e o da francização, a complementava, gente ia né? conseguir pagar todas as despesas. Só que quando a gente chegou, 3 dias antes tinha começado uma turma de francização, e além disso, foi a turma, e aí depois disso eles tinham as férias anuais, que as férias do meio do ano, elas são um pouco maiores. Acho que é umas 3 Sim. semanas. Isso. Então, o Gustavo ele não pôde começar a francização logo, porque tinha acabado de começar, então ele teve que esperar terminar esse período de E as turma. férias? E as O férias. recesso. Isso Foi. jogou para agosto. Foi, eu Pra em comecei- agosto, não foi, eu foi? comecei E aí a agosto. renda da francização não entrou. E a renda não entrou. Exatamente. Exatamente. E aí eu disse, pô, vou fazer o quê? E aí eu fui atrás do que tinha pra fazer. Comecei fazendo faxina na Winners com 2 brasileiras, que ela na época ela colocou a vaga lá no grupo do Facebook, eu acho, aí eu entrei em contato e tal. E aí foi isso, aí deu certo, eu fiquei lá acho que uns 3 meses ainda na Winners. Trabalhava era só de manhã, saía de casa, chegava lá às 7, saía de casa às 6h15, morava perto do ponto de ônibus. E era isso. Então, às 7 horas eu tava lá, assim, pesado, mas nada, assim, eu nunca passou pela minha cabeça, pô, eu tô fazendo isso e... Sou ai, advogado e etc. Não, cara, Nossa, nunca. por quê? Que não sei. Nunca passou, porque assim, pra mim era uma experiência de, cara, eu não vou passar minha vida toda fazendo isso. E ainda que eu passo. Mas assim, é algo temporário, a gente tá chegando, tá se adaptando, precisa aprender a língua. Quando a chefe lá, às vezes ela vinha dar uma instrução em francês, alguma coisa, ou reclamar, que ela reclamava muito. E aí eu não sabia, não entendia nada do que ela tava falando. Aí só que essa brasileira que já estava na empresa, que foi meu contato, ela falava já francês, então tinha que ela estar no meio. Porque quando a chefe falava diretamente comigo, eu não entendia nada que ela falava. Então assim, eu
você fica perdido, é muito difícil. E outra coisa em relação à língua é que a gente tinha também uma outra visão. A gente sabia que aqui era um lugar, uma província francófona, que a gente ia ter que aprender o francês, mas a gente achava que, inicialmente, até a gente aprender um francês, falando inglês, a gente ia ser, tipo, ok, bem recebido. E não é bem assim. Na maioria dos lugares, quando a gente chegava falando inglês, as pessoas já olhavam assim e falavam assim, eu não falo, e virava a cara e não atendia e enfim, ela não dava o suporte que a gente precisava. Até que, quando a gente aprendeu as primeiras frases em francês, a gente aprendeu a dizer em francês que a gente não falava francês. E aí, quando a gente chegava já falando assim, olha, eu não falo francês, você pode falar inglês? Dizendo isso em francês. E aí as pessoas, tá, eu vou tentar. Fica mais maleável, porque eu já notei ela quando... vê que você tá fazendo esforço. Isso já aconteceu comigo particularmente, de você às vezes também no começo chegar e tentar falar o francês e a pessoa fala assim, do you speak English? Que é muito diferente, mas a pessoa tá vendo que você tá iniciando ali no francês e ela não quer perder aquele contato com você. Isso. Então ela te dá uma opção de você falar inglês, mas chegar a falar inglês... se você aborda ela, já breca. E às vezes eles falam assim, eu não falo, só que quando a gente tentava mesmo assim falar inglês, a gente via que eles entendiam, mas eles diziam que eles não falavam. Uhum. E aí quando eu comecei a universidade, já desde a primeira semana eu já comecei a fazer o francês na universidade. Só que eram 2 vezes por semana, eu acho que era 3 horas que eu fazia, ou era 2 horas, alguma coisa assim por dia. E todo o meu tempo no doutorado eu trabalhei em inglês. Então eu não falava em francês em momento algum, só na hora da aula de francês. Então no início foi bem pesado, porque eu acordava cedo, eu ia trabalhar, eu trabalhava às 8 horas em inglês, eu saía do laboratório, eu ia para o curso de francês, estudava mais 3 horas de francês e então eu ia para casa, então a minha cabeça estava assim, extremamente cansada das 3 línguas ao mesmo tempo. E enquanto isso, o Gustavo teve que esperar, né? Porque enquanto ele estava trabalhando nesse primeiro trabalho com as brasileiras, ele podia ficar no português. Mas aí, em agosto, a francização começou. Aí foi quando eu saí. Aí ele saiu desse primeiro trabalho e começou a fazer o francês full time. Isso. Que aí foi 1 ano, quase. Eu fiz todo o curso. E eram quantas horas? Era de 8, acho que de 8h30 às 3h30, ou era de 8 às 3h30, uma coisa assim. E aí era pago, né? Então... Aí pronto. Então agora eu tenho que me dedicar a isso, porque com o francês, talvez vai me abrir... As coisas vão melhorar, vai abrir mais portas. E tá pela bolsa, né, que o Ministério paga. Aí pronto, aí eu fiquei na francização, eu digo, vou focar aqui. E como que era vocês aqui, se locomover, se deslocar, vocês não conheciam muita gente aqui? Como a vida da gente no Brasil é diferente de muitas pessoas que já tem alguma coisa no Brasil, já tem dinheiro, já tem casa, já tem carro, não. A gente chegou, o Gustavo tinha 27, eu tinha 26. Ele estava começando a carreira dele como advogado no Brasil e eu tinha acabado de terminar o mestrado. Eu tinha acabado de terminar o mestrado, então até então eu não tinha trabalhado mesmo como engenheira. Então a gente chegou, como eu te falei inicialmente, com dinheiro para passar aquele 1 mês. Então a gente se locomovia de ônibus. E aí tem um programa até aquele do Solidarity que tinha. Isso, pagava metade do... Para recém-chegados aqui, quando você vai fazer a carteira do ônibus, você consegue pagar metade durante um período. A Larissa usufruiu disso, né? Pronto, eu também. No meu caso, o meu era o cartão da universidade. Então o estudante a gente não paga, né? Porque a gente passa o cartão e não paga no ônibus, só que na tuition vem um valor descontado para transporte. Mas aqui você precisa de carro, assim, a gente... Exatamente. E a gente morava no centro, quer dizer, tinha... Na região central, Na região central, o supermercado perto e tudo. Mesmo assim era terrível, sobretudo no inverno, né? Que é muito rigoroso e você ficar esperando um ônibus com menos 25
um monte de sacola pra subir no ônibus, aí o ônibus tá aquela lama, você vai escorregando e tal, Sim. você fica com os braços doentes, você começa a suar dentro e tá muito frio fora. É porque você tá frio fora e você entra no ônibus, ele tá quente, e aí você não pode tirar a roupa, Aí porque você você tá tá com a sacola na fazendo mão e esforço. etc. Dá algum- Aí você começa a suar, então assim, você precisa de... Aqui, na Europa, assim, eu passei um mês lá, nem isso, mas assim, não tenho autoridade pra falar, mas o transporte público lá é diferente, você locomove entre cidades, você tem trem, você tem isso, tem aquilo, mas aqui não, é muito dependente de carro. Para Montreal, você tem que pegar um ônibus que passa de hora em hora, ou sei lá o quê. E não é toda hora que tem. Então, assim, você é muito dependente de carro. Tanto pelo clima, quanto eu acho que é um pouco como os Estados Unidos, que o país é meio que pensado para carro. Sim. Então, você tem um transporte público na cidade, tem ônibus. Em Montreal, você tem metrô e tal. Mas, assim, fora disso, fora da cidade, você não vai conseguir se locomover. E... Você tem um Costco que é longe para comprar, você compra Não, eu de já muito. falei, principalmente aqui em Sherbrooke, Foi uma mudança de sistema, vida. o sistema de transporte coletivo aqui é uma porcaria. É, Não é bom. não é bom. Não é Não é bom. bom. Não é Exatamente. eficiente. Não é eficiente, E exatamente. no nosso caso, a gente não tem criança, não tem filhos, então já foi difícil só pra nós dois, mas se for alguém Não, que é tem impossível, filho, é né? impossível. Aí não tem como. Porque o que é que a gente fez? Só voltando, a gente tá indo e voltando várias vezes na linha do tempo, mas antes da gente vir, a gente só conseguiu o primeiro apartamento aqui, acho que de 3 a 2 semanas antes da gente realmente chegar, porque, como o Gustavo falou, era muito difícil alguém alugar alguma coisa pra gente à distância. Você tá vindo de outro país, o cara não tem nenhuma garantia de que Não sabe tem nenhuma quem é referência você, sua. Você não tem crédito, não tem nada. E o Airbnb era muito caro. Era muito caro. Então, assim, por um milagre, no Marketplace do Facebook, que é assim que as coisas funcionam aqui, Muito, tudo é no sim. Marketplace do Facebook, eu encontrei uma moça que os pais dela, ela é daqui, mas os pais dela moram em outra cidade, e aí ela precisava passar 4 meses com eles lá. Então ela ia sair do apartamento dela por 4 meses e ia ficar lá com os pais dela. E aqui, não sei se já foi explicado em algum outro vídeo, mas o dia 1º de julho é o dia da mudança. Então Basicamente todo o contrato. basicamente todo contrato de aluguel ele começa no dia 1º de julho. Então, como a gente tava para chegar aqui no final de abril, a maioria das coisas já tinham sido alugadas, porque Eles fazem com antecedência. eles fazem com antecedência. Em fevereiro já tá, todos os que são bons já estão indo Já embora. foi. Aham. Então a gente conversou com a menina pra gente morar nesse apartamento só por 2 meses, que seria maio e junho. E enquanto isso a gente ia começar a procurar o apartamento pra alugar no dia 1º. E aí quando a gente foi buscar o apartamento pro dia 1º de julho, também foi super difícil na época, porque era maio. Então a maioria das coisas já tinha ido embora. Meio que só fica a sobra, vamos Só falar fica a verdade. o carro e o velho. Mas aí mesmo assim a gente tinha que priorizar pelo fato de não ter carro, então a gente foi escolher no centro. Então tinha que ser um apartamento também que fosse perto de um ponto de ônibus. E mais ainda, que o ponto de ônibus fosse coberto, porque eu teria que esperar o ônibus por um tempo Aí lá no de inverno fora. isso faz toda No a inverno diferença. faria muita Toda a diferença. Quando tem um abrigo e quando não. Exato. Nossa. E aí eu sabia que, porque eu teria que pegar 2 ônibus, mas pelo menos a integração seria dentro da universidade, porque o meu laboratório, ele fica ele é dentro do campus principal, mas é num local à parte, ele não fica dentro da universidade mesmo. O parque de inovação, ele é um pouco mais separado. Então eu teria que pegar um ônibus da universidade pro parque de inovação. Mas Só que a troca de ônibus é feita dentro da universidade. porque Da nave central da universidade. em Sherbrooke tem duas, eu acho, integrações de ônibus, que é dentro da universidade e dentro do CEGEP. No CEGEP, 3, que O é o Carrefour da Carrefour. Lestria. o Exato. Carrefour da Lestria. Que é dentro do shopping. Então, na universidade eu trocava de ônibus, então a gente teve que escolher esse apartamento dessa forma, que conseguisse englobar todas essas prioridades. E aí a gente ficou lá por 2 anos. 2 anos. 2 anos, né? Só que aí, voltando, quando o Gustavo terminou a francização dele, aí ele ficou acho que 1 mês procurando emprego. Foi um mês mais ou menos. E aí depois ele entrou no
o primeiro emprego pós-francização. Que foi em Valcourt, Que é uma cidade próxima. que é uma cidade próxima, né? E aí eu já consegui um cargo administrativo, era uma empresa pequena, então eu tive uma entrevista lá com o meu ex-chefe. E eu, assim, ainda relutante por conta do francês, tinha acabado de sair da francização, né? E realmente, assim, aí foi aí que começou a mudar, porque tanto a experiência de trabalho aqui que conta muito, né? Você ter a experiência Sim. canadense que eles falam, quanto o francês do dia a dia. Você trabalha em francês, você sabe bem como é. Porque você sai do sargento ali, você tá meio verde e tal, você conhece, mas na hora de falar, de aplicar, então... Daquela... Então foi daquela aí travada. realmente que, quando aí tive essa oportunidade, passei quase 2 anos, saí agora há pouco, mudei de emprego, mas foi aí que realmente, assim, você se expõe na língua, você fala, você erra, às vezes você acha que tá falando certo e a pessoa não entende o que você tá dizendo, eles têm uma forma de falar diferente, e assim vai. Então, assim, as coisas foram melhorando aos poucos. Eu acho que toda etapa tem os desafios, tiveram e tem os desafios até hoje, mas eu acho que você consegue enxergar, ter uma perspectiva, assim, você consegue ter um plano de futuro, como você falou, você tem uma moeda forte, né? Então tudo isso conta. Mas assim, às vezes você vai ser estrangeiro e você vai morrer, assim, nunca vai mudar isso. Vai nascer. A gente Por pode mais que conseguir você- residência, tudo, cidadania, mas nós cidadania, seremos sempre um estrangeiro. Sempre estrangeiro. Então aí nesse ponto a vida começou a melhorar porque inicialmente a gente não tinha carro, mas o emprego era em outra cidade. Aí Só foi aí que a que gente. Aí eu ia de carona com um Ele ia de colega que é carona, Beco. com outro Do cara, Quebec. dividia, enfim. E aí quando isso foi em agosto de 2022, Foi, comecei em 22. e aí quando chegou em fevereiro do ano seguinte, a gente viu que não tinha mais como, porque o rapaz Ele se tinha dia que não demitiu. ia, E ele se e demitiu ele depois se Foi. demitiu. Assim, Aí acho não que tinha 2 mais semanas carona. depois. Foi. Então a gente, quando ele começou a tipo assim, não vou tal dia, não vou. Aí a gente falou, não, agora a gente realmente É precisa de um preciso, carro. né? E aí já tava com um salário, né? Já fazia quase 2 anos que a gente tava aqui. Isso. Aí a gente decidiu comprar um carro. E aí a gente comprou o carro, Mas vocês ficaram quanto tempo sem carro? Nossa, foi quase 2 anos. quase 2 anos. 1 ano e 10 meses. Um Período. ano, sim. Não agradável. E aí foi quando a gente comprou o carro. É uma mudança de vida. E Outra aí- mudança de vida, quando você tem carro. Antes e depois, são 2 vidas diferentes. Outro problema começou, porque no apartamento que a gente Não vivia, tinha garagem. não tinha garagem. E a gente precisava trocar de apartamento também. Porque se você deixa o carro na rua, tem ruas aqui que você deixa o carro, você toma multa. Lá no centro é pago. Se você... Aqui pago. eu já cheguei a deixar o carro no inverno, no verão eu posso. Mas no inverno teve um dia que eu tava com febre e eu cheguei, trabalhava na FAP PSI de noite. Eu cheguei com febre, tava muito mal. Cara, não sei por que eu esqueci de deixar o carro lá Na fora. rua. Eu acordei de manhã, Tinha uma multa. tinha um bilhete lá. Porque O- no inverno o você ticket. tem que checar no site da prefeitura. Eles Aham. atualizam todo dia se pode ou não pode. Porque eles Tinha- passam limpando. Tinha uma multa de $130, tive que pagar porque era o carro da empresa, que era o Cruze, que era da empresa, É. $130. Mas no centro você paga, aqui Exato. você não paga. Então, não sendo no Independente inverno, da época, você tem que estar pagando no centro você paga, porque é comercial e tal. Então, aí tinha um estacionamento do lado, que era privado, mas eu deixava o carro lá, assim, esperando que não fosse rebocado, assim. Mas em tese eu não podia, porque era privado, Sim. tinha as vagas enumeradas, mas era um terreno grande ali no centro. E quase nunca estava cheio, dificilmente enchia. Era um carro ali, outro acolá. E aí eu deixava lá também, mas eu sempre ficava com esse medo. Pô, será que rebocaram o carro? Eu ficava com esse medo. Vou acordar e não vai vou estar lá. acordar e carro. Vou acordar e não vai estar lá. E aí foi quando a gente resolveu que a gente precisava procurar um Isso, é. apartamento que O fosse apartamento um pouco era- maior, Era muito porque pequeno. o outro era nossa, bem pequeno, era de um quarto só. E a inclusive, cozinha era minúscula. A gente passou, ele repassou para um colega que era solteiro, então para ele tava ótimo, ele achou maravilhoso. Mas era E pra uma aí, pessoa ali. Né? A gente tava pagando 660 de aluguel num apartamento de um quarto. E aí a gente mudou para um apartamento de 2 quartos de mais de 1.000 que é o que a gente mora até hoje. Que aí tem mais espaço, tem a garagem. Mas você pra vê que deixar é o carro, caro. Entendeu? Exatamente. É um aluguel caro. Porque a casa é pequena, né? Porque a cidade é pequena e aí, como eu digo, aí é outro lado, né? Que aí é um pouco da nossa experiência, né?
da nossa visão até agora, cada experiência é única, cada pessoa vai chegar e vai analisar e vai ter uma realidade diferente. Mas assim, a nossa, pelo menos é isso. Aqui assim, eu acho que, e eu já ouvi também de pessoas que já moram aqui há muito tempo, que mudou muito, mas pra pior. Não tô dizendo que tá ruim, óbvio que não, e nem é capaz do Brasil. Mas não tá do jeito que era. Mas não tá do jeito que era. Eu acho que talvez o mundo todo esteja assim, né? Um pouco. Mas aí você vê que aí o custo de vida tá caro, aí você tem que ter o carro. Você é meio que escravo do carro aqui. Aí você tem um custo, você tem emplacamento, você tem revisão, você tem pneu de inverno. É muita coisa. E aí você também tem um aluguel caro, e aí comida também tá cara. Então assim, não é, eu vou trabalhar. E fora o imposto aqui, que é muito alto sobre o seu salário. Né? Você sabe bem, então assim, você tem que fazer um malabarismo ali. Fazendo barulho, Camila. E aí a minha bolsa, o valor era o mesmo, acho que só teve 1 ano de reajuste, que foi um reajuste mínimo, que acho que não cobria nem a inflação na época. O Gustavo ainda teve um reajuste desse trabalho dele. E aí ele passou quase 2 anos nesse trabalho, enquanto isso lá na universidade correndo. Eu terminei o francês da universidade com, acho que mais ou menos 1 ano e meio que eu estava no doutorado. O francês ele é 1 ano, só que eu parei ele quando chegou a 2/3, porque eu estava com muita demanda do doutorado. E eu disse, não, depois eu volto nisso, porque o meu doutorado, como eu falei antes, ele foi todo em inglês, então eu não precisava do francês, meu francês era para viver basicamente na cidade. E aí, depois eu voltei, terminei o francês, só que aí a gente vê a diferença gigantesca entre o meu francês e o francês de Gustavo. Que ele fez o francês Ele fez a francização. da francização, era todo dia, era prática e prática e prática. E o meu francês, que foi da universidade, era mais, vou estudar gramática, livro, mas eu não tinha muito tempo de conversação. Mas é um francês, eu acho que o teu francês é igual ao meu, é um francês mais relacionado àquilo que eu estou fazendo. Que eu falo muito melhor o francês relacionado ao meu trabalho. Sim. O meu trabalho eu falo como se eu fosse um quebecois hoje. Porque você tem aquele termos técnicos, vocabulário, etc. Eu falo rápido, sem pensar. Agora, se eu vou traçar uma conversa fora, eu consigo, mas não é tão simples quanto é dentro do meu trabalho. Por quê? Porque foi ali que eu aprendi. Eu tenho essa noção. Agora é diferente da Larissa. A Larissa ela tem uma gama de vocabulário e expressões e conjugações presente, passado, futuro, porque ela fez 1 ano de francização. Eu não. No meu caso, eu tinha muito disso, era só gramática. Então era tipo presente, passado, condicional, subjuntivo e etc. Só que a gente não praticava muito. E como eu aprendi muito nos livros, aquele negócio certinho, eu até percebia que, por exemplo, eu trabalhei com franceses no início aqui. Então quando eles falavam comigo, eu entendia muito mais do que o quebecois. Porque é como se eles falassem com menos expressões fortes e com aquele accent forte. Então eu entendia mais. Hoje em dia, como eu estou escutando mais, estou tentando praticar mais meu francês, eu consigo entender mais o quebecois. Mas no início, não. Tanto que chegou um ponto que Gustavo foi avançando no francês e eu estava aqui dando os meus micro passos, que quando a gente saía, a gente tinha que falar em francês com alguma outra pessoa daqui, eu não entendia nem ele mais. Porque ele já tinha entrado no modo Quebec. Sim. Então ele já falava com as mesmas expressões e o mesmo o accent, as expressões quebecois. E eu ficava assim, tentando pegar. Jovens, accent é o sotaque. O sotaque, desculpa. Não, é porque às vezes a gente fala accent, eu também. Já aprendi que, tipo, aí o accent fica na cabeça. E, enfim, aí eu continuei no doutorado, eu já tinha acabado o francês, mas enfim, continuei fazendo só tudo em inglês, nem praticava meu francês. Gustavo estava trabalhando, aí nesse primeiro emprego que ele estava antes, era um emprego com poucas pessoas e pessoas daqui de mais idade, então ele praticou muito o francês, assim, nível hard, muito difícil. E a duras penas, né? Porque, assim, às vezes a gente sentava, éramos 7, e tinha um senhor lá, ele, acho que ele tem 66, 67, ele tá perto de se aposentar. Cara, às vezes tinha vezes que eu esperava ele sair para almoçar depois, porque eu ficava tão cansado, assim, de tentar entender e tentar explicar qualquer coisa. E o cara é super gente boa, adoro ele até hoje.
Mas assim... mais cansa. Mas cansa, então eu esperava. Eu lembro, eu almoçava 12:30. Aí ou eu almoçava antes ou às 1. Pra não trombar com ele, você não precisava ficar Eu falando. pegava minha lancheira, sentava lá, ele começava as notícias internacionais e Brasil, e Bolsonaro e Lula, ele lê muito, ele é curioso. Então ele sabe muito, ele me perguntava, mas eu não conseguia explicar, assim. Ou quando eu conseguia, eu não entendia. Então assim, tinha dia que eu evitava, de cara, hoje eu não tô com cabeça pra eu não vou sentar pra almoçar na hora com ele. Mas aí aos poucos, mas aí tinha dia que eu tava mais tranquilo, aí eu disse, não, hoje eu vou. Porque eu tenho isso, eu não sei se acontece com vocês, tal. até vou dividir uma informação. Quando eu estou cansado, o meu nível de capacidade de falar o francês diminui. Sim, total. E Sim. quando eu chego numa segunda, terça, quarta-feira, cara, eu tô falando mais que o homem da cobra. Eu tô vendendo ovo, galinha sem pena, eu tô desse jeito. Isso. Aí chega na quinta, na sexta, você aí você já vai falar, já fica um negócio mais difícil. Isso.